Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Este é o primeiro vídeo que nos conhecemos pessoalmente. Nos vídeos anteriores, nós temos apenas a narração da minha voz, mas resolvi daqui por diante trazer, ou melhor, fazer-me conhecer através deste canal. Ficamos parados aí um bom tempo, por conta de alguns outros projetos, mas o nosso coração queima, decidimos retornar com muita força, com muita fé, a fim de abençoar a sua vida. Espero que você possa receber essa palavra de hoje, você possa, dependente da situação em que você estiver, abrir o seu coração para que essa palavra de hoje possa penetrar na sua alma. Com certeza que Deus vai falar com você. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, se você puder, claro, ou então acompanha comigo, é apenas um versículo, mas é um versículo muito poderoso que está no capítulo 42 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 42, e o versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes. Somente esta primeira parte deste versículo. A nossa vida, ela é pautada por uma série de acontecimentos desde a nossa tenra-idade. Já imaginou se o nosso futuro nos fosse antecipado, ou seja, se nos fosse dado o conhecimento ou o saber do que nos aconteceria, né, nos próximos dias, meses e anos? O que é que estaria reservado para nós até alcançarmos determinados objetivos, até alcançarmos determinadas metas? Todos nós queremos galgar, chegar, alcançar alguma coisa. As pessoas querem fazer uma faculdade, passar num concurso público, conseguir um casamento maravilhoso, é espetacular, homem respeitador. Todo mundo talvez queira melhorar sua vida financeira, abrir o seu próprio negócio. São diversos intentos, são diversos desejos. São muitos os sonhos que nos permeiam e isso é muito importante. Que seriam de nós, meros mortais, sem os nossos sonhos, não é verdade? Precisamos sonhar. Muito gostoso sonhar. Mas muitas das vezes nós esquecemos que a realização dos nossos sonhos requer um tempo, e esse tempo, esta escala, este horizonte de tempo, muitas das vezes, neste aí percurso, nesta escala daqui do teu sonho até a realização dele, tem um processo. O processo muitas das vezes doloroso, processo muitas das vezes penoso, cheio de noites escuras, cheio de incertezas, cheio de muitos altos e baixos, muitos baixos, na verdade.
muitas cicatrizes, muitas feridas, muitas lágrimas. É isso que acontece na nossa vida quando nós sonhamos. Não damos por conta, às vezes, disso. Temos apenas a realização do sonho. Temos apenas chegar, alcançar a meta, né, daquele sonho desejado. Gostoso, prazeroso, reconfortante, regozija pensar na concretização do objetivo. Imagine um adolescente que sonha que o Sol, a Lua e 11 estrelas se curvariam diante dele, e ele compartilha este sonho com seus familiares. Daí começa um processo que ele jamais imaginaria passar. Jamais. Ele jamais imaginou que as implicâncias dos seus irmãos fossem tal a ponto deles terem coragem de jogá-lo em uma cisterna e, o pior, vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas. O processo de José estava só começando. Foi quando jogaram ele dentro daquela cisterna. Ou melhor, foi quando o agarraram, tiraram dele a sua túnica de várias cores que o seu pai o presenteara, lançaram dentro daquela cisterna. E foi o começo de tudo. E mata, não mata, vamos fazer ou não vamos fazer, no meio daquela reunião contra a vida do seu próprio irmão, estava José dentro de uma cisterna sem entender absolutamente nada. Porque quando sonhamos e que nos colocamos ou somos colocados diante do processo para concretização do sonho, a gente fica sem entender o porquê. E é Deus nos ensinando, começando a nos preparar. Porque José tinha um sonho, mas não tinha a maturidade, não tinha a experiência, não tinha a capacidade de exercer, de estar na concretização dos seus objetivos. Você consegue perceber que o processo que José começa a passar nada mais é. Hoje enxergamos isso e é nesta palavra que hoje eu estou me baseando para falar para a tua vida, que talvez esteja passando por um processo que você está sem entender. E eu quero te dizer, baseado nesta palavra, que este processo que você está enfrentando pode ser a escola de Deus para a tua vida. E aí o difícil, meu querido, minha querida, é sabermos em que fase do processo está. Se você está sendo odiado pelos seus irmãos, e se você está nessa fase, as pessoas olharem para você de cara feia, te ignorarem, fazerem as programações e te deixarem de fora, falarem que você é muito exibido, muito exibida, deixar você de fora de eventos pessoais, de eventos coletivos. Você está no início do processo, percebe? Você está no início do processo, começando ainda. Se você está naquela fase em que as pessoas estão te odiando, não estão te suportando, é a fase inicial. É somente o começo. Você ainda vai ser agarrado por essas pessoas, vai ter de você algo a arrancar. E se você já chegou nessa fase, arrancarem à força algo de você,
Tiraram você de uma posição em que você estava. Tiraram de você um cargo ministerial. Tiraram de você algo que era seu. Tiraram a força. E tiraram daquela posição da empresa. E tomaram algo que era seu por direito. O processo está só começando. É assim com José. Não, eu estou na fase que me jogaram dentro da cisterna. Eu estou dentro de uma cisterna, tudo escuro, tem coisas sujas dentro da cisterna. Eu estou machucado porque ninguém sabe como é que jogaram José dentro daquela cisterna. E entendemos que com a queda ele tenha se machucado. Você talvez esteja machucado dentro de uma cisterna. É só o começo. Você está no início do processo. Consegue perceber? É o início do processo. E você já está dizendo: não aguento mais. Não aguento mais tanto sofrimento. E através desta palavra, Deus manda te dizer que é só o começo, só o princípio. Os ensinamentos de Deus na tua vida estão apenas começando, e Deus está começando a tomar providências por trás das cortinas. Você não está vendo, Deus não está falando contigo, está tudo em silêncio, só os murmúrios lá de cima das pessoas dizendo: vamos matar. O que é que vamos fazer com ele? O que é que vamos fazer com ela? Deus manda dizer a você: é o início do teu processo. Eu te guiar rumo à concretização dos teus sonhos. E José sai daquela fase do calabouço e vai para a fase do ser vendido como escravo. Vai para uma terra distante contra a sua vontade. Vendido pelos seus próprios irmãos. Era uma caravana de ismaelitas que por ali passava. E era uma providência de Deus. Consegue perceber isso? Porque os seus irmãos o queriam destruir, queria matá-lo. Vem uma caravana naquele exato momento e recai sobre a consciência, a mente deles, a ideia brilhante de vender o seu próprio irmão. E vai José como escravo. Aquela caravana lá para o Egito, longe, muito longe. Chegando lá, ele é comprado por um oficial poderoso, respeitado, famoso, chamado Potifar, que o leva como escravo para sua casa. Esse lapso temporal, não consigo te dizer com exatidão quanto tempo José passou naquela viagem, quanto tempo José ficou com os ismaelitas, por quanto tempo foi esse processo até Potifar o comprar, quanto tempo passou até Potifar ganhar confiança, olhar para José e dizer: esse hebreu é diferente, vou começar a colocar mais responsabilidades na mão deste menino, vamos ver no que é que dá. Não sei quanto tempo passou, sei que passou um bom tempo, porque a gente não ganha confiança em uma pessoa que não conhecemos, principalmente de nacionalidade diferente, sem que isso leve um tempo. Falo isso com muita propriedade, porque sou estrangeiro numa terra que não é minha, terra onde eu não nasci. E para ter o respeito que hoje eu tenho, a confiança que hoje eu tenho, foi uma construção de anos, bons anos. Então, baseado nisso, penso que não foi diferente com José. Além de ser um escravo, além de ser um hebreu, ninguém conhecia aquele menino. Um processo.
Até que aquele menino mostra qualidades, começa a mostrar qualidades, começa a mostrar valores, começa a mostrar princípios. Porque independente do que estejam fazendo com você, independente de te terem vendido, de terem te jogado no calabouço, de você estar em terra estranha, de você estar servindo como escravo numa casa que você nunca viu, em um lugar onde você nunca esteve, teus princípios e os teus valores precisam ser inalterados. Os teus princípios e os teus valores precisam ser inegociáveis. Não se venda, não se entregue, porque a sua postura moral, a sua postura ética são os teus princípios e valores que irão surpreender alguém. Irão surpreender alguém que tem poder, inclusive. Potifar se admira tanto com aquele jovem que começa por responsabilidade até o ponto de Potifar não saber de nada que tinha na sua casa. Nada. José mesmo diz isso quando a mulher daquele homem, interessada no jovem, o convida para deitar-se com ela. Ele diz que Potifar não conhece nada daquela casa. E todas as coisas entregou a José, com exceção da mulher dele. Ali começa uma outra fase, um outro momento. A nossa vida, queridos, são um mar de problemas. Estamos juntos. Nadamos de um problema e nos encontramos com outro. Saímos de um problema e entramos em assim a nossa vida. A nossa vida consiste num quanto de problemas que nós conseguimos resolver. Pode parar para pensar. Então, ao invés de você começar a fugir dos seus problemas, comece a resolvê-los. Quanto mais problemas você resolver, mais satisfeito e feliz você será. José ele vai para a prisão. E, novamente, eu não sei o lapso temporal que José passou dentro da casa de Potifar, que José esteve na prisão. Percebe que são fases. Eu acredito que em um momento da vida de José, ele já não lembrava mais dos sonhos que havia sonhado na época, já não era mais nenhum adolescente. Quando vendido, segundo historiadores, tinha por volta ali dos seus 17, 16 anos, e agora já se passaram mais de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Conta-se que dos sonhos de José até a concretização, até a interpretação do sonho de Faraó, se passaram pelo menos 13 anos. Então, considerando que José tinha 17 anos, aos 30 anos é que José se apresenta diante de Faraó. Ou seja, são 13 anos. E você aí, com uma semana de luta, achando que não aguenta mais. Você aí com 6 meses de luta, achando que não aguenta. O texto bíblico diz que Deus não nos prova além de suportar. Você está enfrentando essa noite escura. Quero te dizer, Deus está te dando graça, Deus está te dando forças. Não diga que você não suporta. Pare de dizer que você não aguenta mais. Porque Deus é quem conhece os teus. Deus é quem conhece a tua força. Deus é quem sabe até onde você pode ir. Só continua caminhando. Só continua caminhando. Não para. Não desanima. Não desiste. Não se entregue. Deus está vendo tudo que você está enfrentando. Deus está vendo tudo que você está passando. Esta fase vai passar. Esta dificuldade vai cessar. Você vai começar a viver outras fases com Deus. Mas tenha consciência e não parar.
Porque se você parar agora, tudo que você viveu, seja de bom ou ruim, neste processo, se perde. Tudo que você enfrentou pelo ralo. Jogue, não jogue isso fora. Não joga isso fora por causa de um prazer. Não joga isso fora por conta de você achar que não aguenta mais. Não desperdiça tudo que você já conquistou e passou, que acredita estar cansado. Continua. Alguém vai precisar de algo que só você pode entregar. É assim com aqueles dois copeiros, o padeiro e o copeiro, angustiados por causa de um sonho. Fala-os a José. José os interpreta. E assim como na sua interpretação se sucedeu. Um foi para fora, outro voltou a servir copo na mão de Faraó. Mas o pedido de José não foi atendido, porque aquele homem esqueceu de José. E diz a Bíblia que 2 anos se passaram até que Faraó sonha. Porque às vezes a gente acredita que pedindo socorro vamos ser socorridos, vamos chegar no nosso destino, vamos chegar no nosso, na nossa concretização de sonhos. E não, é Deus quem conhece a parada final. É Deus que sabe onde é a linha de chegada. Não é eu nem é você, é Deus. Se aquele homem lembrasse de José 2 anos antes, José não teria sido governador do Egito. Então pare de achar que Deus te abandonou. Pare de achar que Deus te esqueceu. Pare de achar que Deus não está te vendo. Ele, inclusive, está fazendo com que pessoas se esqueçam de você, para que você não seja colocado aonde Deus não quer que você esteja, porque Ele tem algo muito maior para entregar e colocar nas tuas mãos. Aleluia! Tem algo muito maior para entregar e colocar nas tuas mãos. Quando ninguém no Egito conseguiu interpretar o sonho de Faraó, José é chamado, pois aquele copeiro que havia esquecido de José lembra-se e diz: Agora lembro-me do meu pecado. Tem na prisão um homem que interpreta sonhos como ninguém, porque quando eu estava lá, passei por um momento difícil e sonhei um sonho, e assim como ele interpretou, aconteceu. E hoje eu estou aqui diante do meu rei por conta da interpretação do sonho daquele homem. E Faraó manda chamar a José. E quando José se apresenta diante de Faraó, ele diz a José: ouvi boatos de que você é um bom vidente, ouvi boatos de que você interpreta sonhos. E José, ele joga a glória toda para Deus e diz: os sonhos são de Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, é Deus quem dá a Faraó. E Faraó conta o sonho a José, e José interpreta o sonho. E além de interpretar o sonho, ele dá uma sugestão a Faraó, dizendo: Faraó, para que isso aconteça, para que você não seja jogado na desgraça em que vai acontecer, porque vem aí 7 anos de muita fartura, mas depois vem 7 anos de tamanha fome que vai cobrir, vai suplantar, vai fazer com que os 7 anos de fartura sejam totalmente esquecidos, porque a fome vai ser pesada. Você precisa, então, de um homem capacitado que consiga, durante o tempo de bonança, juntar trigo, juntar mantimento, acumular o máximo de trigo e de mantimento que puder, para que no período de fome você e os seus não passem necessidade. Então, Faraó, levanta do seu trono. Diz: quem nesta terra tem
melhor capacidade do que você, onde habita o Espírito dos deuses. Deus vai fazer. E conta a Bíblia que aquele homem dormiu uma noite na prisão. Nunca mais voltou para. A gente nunca sabe. Nós temos sinais. Chega um momento na nossa vida em que a gente já não lembra mais dos sonhos. Sonhos, aqueles sonhos que queimam o coração, que é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta coisa que não acontece. Eu sei, é difícil, difícil. Eu sei que dói, machuca. Eu sei que arrebenta com a gente por dentro e por fora. A gente acaba esquecendo. Esqueceu. Nós somos seres humanos. Ser humano, não adianta. Passou o tempo. Aquele homem nunca mais voltou para a prisão. A gente nunca sabe quando é a nossa última noite na prisão, sabe? Temos alguns sinais, se estão nos vendendo, se estão nos tirando algo que é nosso por direito, conseguimos perceber pelo contexto espiritual da história. Estamos no começo. Mas aí quando somos tentados, quando somos jogados na prisão, quando ajudamos e as pessoas nos esquecem, a gente já não sabe mais em que fase do processo a gente está. E aí, de repente, quando vem a oportunidade, a gente já nem acredita. Sei como é que é. Foi a última noite de José na prisão. Dia seguinte, ele está diante de mim, naquele mesmo dia, penso eu, nas melhores camas do Egito. E Deus é bom. Passa os anos de bonança. 7 anos. Tem 7 anos de muita seca, de muita privação, de muita necessidade. Como era tomou toda a terra, inclusive a terra onde seus irmãos habitavam. Foi necessário eles descerem ao Egito, porque a única terra onde havia mantimento era o Egito. Ah, Deus é bom demais. Deus vai fazer muitas coisas grandes na tua vida. Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas e estupendas na tua vida. Os irmãos de José descem para comprar mantimento. Quando os irmãos dele se apresentam diante dele, não reconheceram o irmão. 13 anos, não é 13 não. Ali já vai mais de quase 20 anos sem ver o irmão. Claro que não iam reconhecer, mas José os reconheceu. José os reconheceu. Diz o texto que aqueles homens se prostraram ante José. Jesus é maravilhoso. E quando isso aconteceu, o texto bíblico diz que José lembrou dos seus sonhos. Está aqui no versículo de número 9. José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Quero te dizer, para encerrar esta mensagem, que tudo que você está passando, tem porquê. Embora você não saiba agora, você vai entender. Aqui escrito, José viu a cena, sua sonhos que havia sonhado dos seus irmãos. Sol, a lua, estrelas se curvando. José, Deus vai fazer descer na. Se você não voltar, se você não desistir, se você não ceder às tentações, se você não vender os seus valores, não vender os seus princípios, se você se mantiver, mesmo diante de toda a luta, incerteza,
incerteza e dúvida, que eu sei que houve muitas no coração de José, que há no meu, há no teu. Mesmo com tudo isso, se você se mantiver no caminho, sempre caminhando, mesmo com pouca força, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo sangrando, mesmo magoado, você vai compreender. Deus vai fazer você lembrar dos sonhos que você havia sonhado. Aleluia. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos e eu vou orar por você. Pai eterno, obrigado por esta palavra. Que o coração deste homem, desta mulher, não importa, independente da idade dele e da idade dela, está passando pelo processo e não sei em que fase deste processo eles estão, mas que os seus princípios se mantenham inalterados, que os seus valores se mantenham inegociáveis, e mesmo diante de toda dúvida, e mesmo diante de toda incerteza, e mesmo diante de toda incredulidade, todo, Senhor, processo doloroso que estejam enfrentando, que possam continuar sem hesitar, sem desistir, sem recuar, sem largar suas armas, que o Senhor possa conduzi-los para o seu destino e que os seus sonhos possam se tornar realidade e que eles possam se lembrar do porquê que passaram tudo que estão passando. Eles possam agradecer porque o Senhor faz coisas muito além daquilo que pedimos. Consola o coração deste homem, consola o coração desta mulher, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se essa mensagem tocou o seu coração, peço que abençoe este canal, nos dando a sua inscrição, compartilhando esta mensagem com pelo menos mais uma pessoa, colocando aqui nos comentários o teu testemunho, para que mais pessoas possam receber renovo espiritual. É o próximo encontro, em nome de Jesus.